Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando ao nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o engenheiro Carlos Roberto Liboni, que é secretário municipal da Indústria, do Comércio, da Agricultura, do Abastecimento e das Relações do Emprego de Sertãozinho. Faltou algum? Não, está completo. Dessa vez está completo. Seja bem-vindo, Liboni. É um momento muito importante que nós estamos vivendo, não apenas na esfera nacional, na esfera estadual, na esfera municipal também. E estamos comemorando hoje, no dia 1º de maio, um dia que nos obriga, e eu vou usar um termo que você vem usando desde que você assumiu a secretaria, nos traz a obrigação de fazermos uma reflexão. E é essa reflexão que eu quero dividi-la com os nossos telespectadores. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. É um prazer muito grande estar contigo, com os teus telespectadores. Me sinto honrado, porque esse seu programa tem contribuído extraordinariamente com essas reflexões que você cita. Porque nós conseguimos com isso, com essa ajuda desse programa, com a possibilidade que nós temos de poder trocar essas informações com a sua audiência, nós temos tido retorno, muito, né? Um retorno forte de muita gente que nos contacta, que nos manda informações, que manda mensagens a respeito das ideias que aqui a gente troca. Então, eu queria te agradecer mais uma vez esse convite e obviamente, agradecer a audiência dos seus telespectadores. Liboni, você tem uma experiência, você já viveu fora do Brasil, você abriu mercados para a empresa com a qual você trabalhava, era sócio, você abriu esses mercados fora do Brasil, numa época muito difícil também, quer dizer, nada nunca foi fácil. Você teve e tem essa experiência fantástica de ter sido o primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E agora você ocupa, já desde o início do novo mandato do prefeito Zezinho Gimenez, você ocupa a secretaria e vem realizando um trabalho que é realmente, na verdade, você pegou a pior época da história do setor sucroenergético para ser o secretário da Agricultura, da Indústria, do Comércio, Relações do Trabalho e Abastecimento, né? Na verdade, você foi eleito. Mas nada impede que você venha fazendo o que você tem feito com muita competência. Eu quero até deixar a parte do meio do programa para o final, para nós buscarmos um pouquinho nas comemorações de 1º de maio, para nós buscarmos um pouquinho um evento que foi organizado, 2 eventos que você organizou. Um primeiro no Teatro Municipal, onde daquele evento foram criadas as frentes parlamentares de defesa do setor sucroenergético, não apenas no estado de São Paulo, Alagoas, de Minas Gerais, mas a nacional também. Né? Você lembra bem disso aqui. Sim. E teve esse movimento no ano passado que você organizou aqui também, que também foi uma coisa marcante, embora os resultados não tivessem sido atingidos, mas não foi culpa sua, e a gente sabe a quem deve se imputar, acreditar o mau resultado, porque haviam outros interesses em jogo. Como é que está hoje a situação do trabalhador, da família do trabalhador em Sertãozinho? Quando falamos em Sertãozinho, como nós temos uma abrangência pela internet de nacional e até internacional, é a mesma situação do trabalhador e da família do trabalhador de Piracicaba ou de qualquer centro que tenha alguma usina ou seja incluso naquela fronteira nossa geográfica das usinas que produzem cana, que produzem açúcar, etanol, bioeletricidade, que geram empregos, distribuem renda. Há alguma coisa para nós comemorarmos nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador? Olha, Ronaldo, comemorar sempre a gente precisa, sobretudo pela resiliência do trabalhador brasileiro, né? Que em todos os momentos difíceis que nós tivemos da relação capital-trabalho, da relação do trabalhador com o Estado,
nós sempre tivemos um trabalhador disposto a abraçar a tua bandeira. Então, a gente tem que comemorar essa resiliência, essa força, essa capacidade de ultrapassar essas barreiras de dificuldades que sempre acontecem. Mas nós não temos muito a comemorar o entorno dessa força, desse esforço do trabalhador. Por quê? Porque eu não diria que isso é um privilégio de Sertãozinho. Sertãozinho nós temos um número de desempregados ou de perda de emprego que é muito acima da média brasileira. Mas isso é genérico. 4,49% dos trabalhadores brasileiros, da ordem de 11 milhões de trabalhadores, perderam seus empregos. Quando você perde o emprego, você é como uma onda gravitacional, quer dizer, aquilo se espalha, o teu problema da perda de emprego se espalha no teu entorno. Então atinge a tua família em primeiro lugar, mas atinge também todos aqueles que dependem de você, atinge também todos aqueles que de alguma forma você se relaciona e principalmente com a redução da sua capacidade de consumo, você estabelece uma força que se espraia em torno de toda a economia brasileira. Cada trabalhador que perde seu emprego, ele tem, de alguma forma, uma ação, né, em cima da economia nacional que é deletéria. Então, hoje, eu não comemoraria o Dia do Trabalho em função de tudo isso. Mas eu preciso celebrar essa resiliência que eu citei. Quer dizer, eu não posso perder de vista que isso vai passar. Eu não posso perder de vista que o Brasil é mais forte do que a crise. Crise é uma palavra que não cabe muito bem nesse momento, quer dizer, mas de qualquer forma, o Brasil vai passar por isso, o ciclo vai reverter, nós vamos ter uma retomada da economia brasileira a partir do momento em que existir um sentimento diferente com relação ao Estado. Quer dizer, assim que se definiu um pouquinho essa crise política, definir de verdade essa crise política, o empresário volta a ter um índice de confiança melhorado, virão os investimentos, e a gente, nesse momento preciso, nós vamos precisar da força e da confiança do trabalhador. Então nós não podemos, de forma alguma, nesse momento, deixar com que esse trabalhador caia num quadro depressivo, sob o ponto de vista de autoconfiança, e nesse momento de recuperação eu não posso contar com sua força. Então o 1º de maio, embora não seja para se comemorar conquistas ou grandes méritos nacionais ou individuais, eu acho que é um momento importante para a gente relembrar que nós precisamos nos manter de pé. Como é que está a situação hoje do desemprego aqui na nossa cidade de Sertãozinho, Libório? Olha, Sertãozinho sempre tem uma característica, ela é marcante já desde 2008, porque ela apresenta um quadro sempre, sempre pior do que a média nacional, em função da nossa dependência quase que exclusiva do setor de açúcar e álcool, que foi extremamente prejudicado, mas extremamente prejudicado pela macroeconomia que adotou como âncora inflacionária, digamos assim, o preço dos combustíveis e complicou a vida do álcool. Não só isso, entre outras variáveis. Desculpa, eu não sei se você há de concordar comigo, mas o início dessa crise econômica, que envolve a crise ética e, por consequência, política, foi exatamente o setor sucroenergético. Sim, sem dúvida nenhuma. Foi o início que começou a demonstrar claramente a incompetência dos nossos governantes,
a rapinagem na Petrobras, não é? Quer dizer, nós somos boi de piranha e largamos na frente dessa vez. Exatamente. Nós fomos os primeiros que gritamos. Exatamente. E não fomos ouvidos porque aquilo era uma coisa tão nossa, tão restrita ao nosso ambiente particular, que a gente gritava como e ninguém ouvia porque ninguém conseguia entender o problema que estava acontecendo. Até que as coisas chegaram no limite de falar assim, bom, agora a própria Petrobras agora foi atingida pelo mesmo tsunami que atingiu o açúcar e álcool. Aí a nação acordou. Isso. Nós estamos iniciando um processo deletério na economia nacional. Mas para nós aquilo já era velho. Exatamente. Aquilo para nós já era doença. Ou seja, nós entramos num processo extremamente complicado, deletério para a economia do setor, muito antes do Brasil perceber que ele estava entrando também. Que isso não era um problema nosso, isso era um problema nacional. Então, Sertãozinho paga duplamente. Como é que está o emprego em Sertãozinho? Sertãozinho hoje, ele tem um desemprego da ordem de 2,5 vezes a média nacional. Enquanto você tem 4% na ordem de desemprego nacional, quando eu falo desemprego, eu falo redução de carteiras assinadas. Quer dizer, é número dramático. Não é desemprego aquele que procura e não acha, não é isso. É carteira assinada, 4,5%, da ordem de 4% a 4,5% abaixo no Brasil. Em Sertãozinho nós temos a ordem de 10%. Tá certo? Isso no período de um ano. Se você pegar o primeiro trimestre desse ano de 2016, foi o pior trimestre desde 2007, que é onde eu iniciei a minha pesquisa. Então eu acredito sinceramente que a gente tem aí muito mais tempo em que esse recorde nos incomoda. Se você pegar toda a capacidade de geração de trabalho no primeiro trimestre desse ano de 2016, nós conseguimos fazer contratações líquidas da ordem de 100 de pessoas, 150 pessoas em Sertãozinho. O segundo pior resultado é da ordem de 700. Ou seja, esse trimestre é no mínimo de 5 a 6 vezes pior do que o segundo pior trimestre. Então 2016 eu acredito que seja o ano que é o fundo do poço. Daqui nós não temos mais condição. Acredito que o ano de 2015, a despeito de todas as nossas perdas, nós tivemos conquistas no setor produtivo do açúcar e álcool. Por quê? Porque nós tivemos um aumento de consumo de álcool por conta de diversos fatores. Nós tivemos o preço do álcool melhorado sob o ponto de vista de produção, quer dizer, no portão da usina. Nós tivemos um preço mais justo. Nós tivemos o açúcar com comportamento internacional muito melhorado. Então nós tivemos um universo, uma atmosfera econômica para o setor muito melhorado em 2015. Só que esse resultado, existe uma porteira fechada para que esse resultado todo se transmita para a cadeia produtiva. Primeiro, é o pagamento do passado. Quem ganhou dinheiro em 2015 estava com dívida no limite. Então, os primeiros recursos que foram canalizados da economia como um todo para o setor de açúcar e álcool, inicialmente ele foi para pagar a dívida, foi para acertar as contas. Num segundo momento, esse recurso deverá vir para a cadeia produtiva. Mas antes de chegar na cadeia produtiva, ele tem que vencer a confiança. O índice de confiança do empresário do setor é muito baixo. E não é só do setor, né, Ronaldo? Você tem que concordar comigo que qual é o empresário que vai tirar dinheiro do bolso e fazer um investimento hoje numa nova indústria ou num novo negócio
com essa situação que nós estamos aí de consumo, de mercado, de poder aquisitivo, sem saber o que acontece no cenário político, sem saber como que é a próxima rodada de ideias que virão do próximo governo, que a gente também não sabe se vai ter. Enfim, são tantas as questões não respondidas, são tantas as incertezas, que quem está capitalizado por menos que seja essa capitalização e que pudesse gastar esse dinheiro com o mercado, ele não vai gastar, ele vai esperar. Então, hoje, o que nós estamos fazendo hoje é o seguinte: nós estamos apostando que a concertação política que prestes a acontecer venha a abrir essa porteira da confiança e comece a irrigar um pouquinho a cadeia produtiva para começar a recuperar emprego. Nesse momento, a situação de Sertãozinho para emprego é dramática. Ou seja, nós temos da ordem de 4.500 desempregados nos últimos 12 meses, que nós ainda não temos uma consciência muito clara como que esses 4.500, como essas 4.500 carteiras se ajustaram. Parte desses profissionais foram embora de Sertãozinho, parte se ajustaram em novas atividades e parte estão vivendo dos serviços públicos, né? Sobrevivendo da saúde pública, da educação pública, da Bolsa Família, enfim, esse tipo de coisa que pode estar acontecendo. Acredito, tenho fé, na verdade, de que esse processo ele deve ter início ainda em 2016. Mas é um processo. Ele começa lentamente, assim como lentamente foi o processo de perda. Tanto é que nós só fomos dar conta que a gente tinha perdido 4, quando nós já tínhamos passado por 0, por 1, por 2, quer dizer, foi muito lento. Quando a gente acordou, já estava frio. O que repercute? Você fala 4.500 desempregados, são 4.500 famílias, vezes 3, são uma comunidade de 15 mil pessoas. Isso. O que repercute isso no comércio, junto aos prestadores de serviço, nossos supermercados, enfim, que repercussão tem, sob o ponto de vista da administração municipal? Olha, isso é um dominó. É um dominó. O setor produtivo, que gera um PIB mais significativo dentro da comunidade de Sertãozinho, é o setor industrial. E é o grande consumidor. Quando ele para de comprar, quando ele perde a capacidade produtiva dele, a capacidade de consumo dele, a primeira coisa que ele faz é não ir ao comércio. Certo? Ele economiza seus recursos. O comércio sente isso e também demite. Dá para estimar qual é que tem sido a redução das vendas do comércio local? Olha, nós temos alguns indicadores, que podem eventualmente dar uma ideia disso. Nós temos o valor do ticket médio, né? Que é aquilo que na consulta ao Serasa, etc., você consulta o ticket do comprador, e esse é um indicador, quer dizer, qual é a média que cada um está comprando. Isso tem caído. O último número que eu tive é uma queda da ordem de 25% no ano que passou. Eu acredito que de dezembro para cá deve ter caído mais, né? Você está dizendo que 25% foi a redução das vendas do comércio? Dá para projetar isso? A compra média de cada cidadão caiu 25%. Né? Então o valor médio do ticket... Isso se considerarmos uma inflação de 10%? Quer dizer, você está perdendo 12,5%. Né? Quer dizer, o impacto é muito poderoso. E é como eu disse, é um efeito dominó. Então aí a construção civil também não vende. Ou
o cara que perdeu o emprego e que foi embora daqui deixou um imóvel vazio. Esse imóvel vazio, ele está gerando uma despesa para o seu dono, sem uma contrapartida do aluguel. O dono desse imóvel deixa de investir nesse imóvel porque o imóvel está fechado. Então, o comércio varejista, o comércio da construção civil também para, também tira o pé do acelerador. E as coisas vão lentamente caindo, fazendo uma retroalimentação. Ou seja, a indústria que deveria estar produzindo a borracha, etc., que vai ser vendida nas lojas, também para, manda um pouco mais de gente embora. E isso vira um ciclo vicioso. A indústria para, o comércio deixa de vender, o comércio manda embora, a indústria deixa de vender para o comércio, e isso vira um ciclo. Esse impacto aqui em Sertãozinho chegou no comércio, que para mim, no serviço já há algum tempo, mas para mim a medida mais importante é quando o comércio sente. Né? Porque é a ponta da... Porque é uma das pontas, né? Uma das pontas, quer dizer, o comércio varejista, aquilo que você compra roupa, a comida, o calçado. Nós tivemos no ano, nos últimos 12 meses em Sertãozinho, nós tivemos próximos de 700 demissões líquidas no comércio. No comércio? No comércio. Isso é muito. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 8% dos empregados do comércio. O dobro da média, se você pegar a média nacional de desempregado, que é 4,5%. Quer dizer, é muita coisa. Então, hoje nós estamos diante de uma expectativa poderosíssima. O que é? Nós temos duas variáveis importantes para acontecer na primeira quinzena de maio. Primeiro, nós temos a questão política sendo discutida no Senado. Isso pode redundar numa melhora no otimismo e, de repente, as coisas engrenam. Segunda coisa, nós temos uma data que é uma data sagrada do comércio, que é o Dia das Mães. O Dia das Mães... todas as expectativas nacionais, estaduais, e com certeza aqui não vai ser diferente, é que deve ser o pior Dia das Mães, como o Natal do ano passado foi o pior dos natais nos últimos anos. Eu também acredito nisso. Eu acredito sinceramente que vai ser um dos piores... das piores datas... Que é a segunda data do comércio. Que é a segunda data. Né? É a segunda data do comércio. E eu acredito que seja uma das piores, talvez a pior data dos últimos anos. Mas quão pior, Ronaldo, é a nossa preocupação? Se for 1% pior do que Sim. é uma coisa, mas se for 10, é outra. Ou seja, diante do resultado do Dia das Mães, diante do resultado das questões políticas que se avizinham uma solução, é que a gente vai tecer um cenário um pouco mais claro do que nós vamos ter daqui para frente no comércio. O comércio hoje está sendo uma grande medida de expectativa para nós. Nós temos a ideia de que a indústria já tem uma certa tendência descrita. Por quê? Porque o comprador da indústria, fundamentalmente aqui em Sertãozinho, é a usina. Nós já temos mais ou menos um quadro do que está acontecendo, do que pode acontecer daqui para frente. E o comércio nós ainda não temos. Por quê? Porque o comércio tem esse delay, esse tempo de atraso. Quer dizer, o problema acontece na indústria e vai impactar o comércio daqui a um tempo. Não é isso? Se a indústria tem uma retomada e uma recuperação, também tem um tempo para ele chegar lá no comércio. Qual tempo é esse? E que tempo que o comércio de Sertãozinho aguenta sem a demanda necessária? E Boni, eu quero mudar um pouquinho de assunto. E é realmente uma oportunidade muito boa para a gente conversar com o nosso telespectador, para mostrar que, pelo menos da sua parte, e aí eu tenho que, por dever de justiça, enaltecer o papel do prefeito José Alberto Gimenez, que quando assumiu novamente esse novo mandato dele, ele em nenhum momento, pelo que eu sou testemunha disso, vocês deixaram de
procurarem serem criativos, de procurarem encontrar solução para a crise. É verdade que a crise já estava instalada e é verdade também que ela partiu por falta de comprometimento e falta de cidadania por parte do governo federal. Sem dúvida nenhuma. Mas há um componente de culpa de determinadas lideranças do setor que também nós não podemos omitir. Então, eu vou começar pelo fim, para chegarmos no começo. Você, no ano passado, organizou um dos melhores movimentos pacíficos de protesto que eu vi em toda a minha vida. E nunca Sertãozinho viu coisa igual. Nós paramos a cidade, movimento ordeiro, né? Isso teve uma repercussão internacional. Foi. Né? Primeira página de todos os telejornais, capa dos jornais do dia seguinte, revista Semana, tudo. E era um aviso, assim, governo federal, né? Trouxemos lideranças políticas para cá. E eu recordo e participei de todas as reuniões preparatórias. Você contribuiu demais na organização, inclusive. Obrigado. Mas eu quero dizer que eu vi a sua luta e a luta do prefeito para tentar harmonizar os interesses dos grupos interessados, sindicalistas, patrões, empregados, lideranças, né? Eu terminava lá, eu fazia questão de cumprimentá-lo mais uma vez pelo seu fígado forte que você tinha para poder harmonizar, para aquilo andar, e andou. E andou bem, aquilo graças andou. a Deus. Desde o 1º de maio que a gente organizou junto com a Força Sindical, você nos chamou, a mim, ao Antônio Vitor, para dizer, olha, eu não quero só festa, nós temos que fazer, eu abri o programa falando isso, temos que fazer uma reflexão. E se nós puxarmos o 1º de maio do seu primeiro ano na secretaria, nós já tínhamos um documento. O documento foi elaborado documento lá. Que era lido e no ano seguinte não se precisava mudar muita coisa. Os números é que nós íamos mudando um pouquinho. Era um template. Exatamente. Aí nós chegamos numa data, e eu fiquei muito feliz de reencontrar isso dentro do meu computador. A data é 30 de agosto de 2013. Fizemos o fórum. Fizemos o fórum. Um fórum que fizemos o fórum em uma semana. Uma semana, um fórum muito poderoso, isso. forte. E eu recordo que no dia desse evento, tinham 300, 400 pessoas dentro do Teatro Municipal e lá fora tinha no mínimo umas 1.000 pessoas. Nos telões. Dos telões. Dos telões. E eu recordo, são aquelas coisas que a experiência de jornalista faz com que você sinta prazer naquilo que você faz. Eu recordo que você estava sentado, o deputado Elson Gasparini, eu, você e o Arnaldo Jardim, deputado federal, hoje secretário de governo Alckmin, secretário da Agricultura. E aí, quando começaram as exposições e começaram a falar em números e tal, eu recordo que eu te dei uma cutucada assim na perna e falei, olha essa aqui agora. Peguei, Gasparini, Arnaldo, por que vocês não criam as frentes parlamentares? Para a gente poder... Verdade. Né? E na mesma hora, o Arnaldo, já comprometido sempre com o setor, foi lá no discurso dele e falou, já estou anunciando a abertura da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético no âmbito da Câmara Federal, e o Gasparini foi também da Assembleia também. Semana seguinte já fomos a São Paulo. Instalada a Câmara Setorial, mas aí começaram já certas divisões, né? Houve um dos elos, não precisamos falar aqui, o telespectador que tem assistido nossos programas, na entrevista com o Antônio Vitor, ele contou em detalhes. Ele conta em detalhes essa história tudo, quem é a força oculta que era contra isso aí tudo. Um dos elos se negou, inclusive, a sentar, a compor a mesa. Verdade. É uma coisa muito, muito triste. E o que é pior, para a redação desse documento aqui, nós aprovamos uma reunião, aliás, em várias reuniões, e o mesmo elo da cadeia produtiva aqui pegou, falou, pode botar o nosso nome, o nome consta aqui, e na véspera do dia que ia ser instalada a frente parlamentar, veio a informação, olha, nós não vamos assinar, nós estamos fora disso. Tivemos que fazer. Você teve que antecipar a sua ida para São Paulo, junto com o Manuel Hortolã, tiveram uma reunião para poder acertar a composição. Isso é uma situação que atrapalha muito. Porque, na verdade... A energia inútil, claro, infrutífera, né? Claro. Eu sei que eu tenho conquistado nessa minha carreira muitas, não vou dizer inimizades, né? Mas muitas pessoas se sentem desconfortáveis com o nosso trabalho. Mas esse é o nosso trabalho. O trabalho de jornalista é exatamente mostrar isso. Quer dizer, eu não posso negar o seu esforço, o esforço
do prefeito. Eu não posso negar o esforço, Vitor, a liderança de um Toninho Toniello, que para todos os eventos que se faz, ele está do lado do poder público, não importa se é oposição, se é situação. Chalim Savenhago, sempre junto, sempre ajudando. Exatamente. O trabalho dos nossos sindicalistas, Associação Comercial. Associação Comercial, todo mundo junto empenhado. Mas é uma pena que esse trabalho todo que a gente vinha fazendo e vem fazendo e deve continuar fazendo, penso eu, o Antônio Vitor, inclusive, termina a entrevista dele de 2 programas atrás e ele fala, está na hora de sentar de novo, precisamos conversar, né? Precisamos fazer. Mas eu queria só citar um número interessante desse fórum nosso do dia 30 de agosto de 2013, onde nós falávamos aqui, o documento que fala isso. 44 usinas deixaram de moer cana nas últimas 2 safras e mais 10 deixarão de moer na próxima safra. Isso foi em agosto. Quando foi no final do mês de março, de agosto de 2013, o Antônio Vitor, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação e do Açúcar. E hoje da Federação? Hoje da Federação Estadual, exatamente. Parabéns, né? Antônio Vitor assumiu uma posição importante. Vice-presidente da Força Sindical Estadual, secretário de Relações Internacionais da Força Nacional. Isso. Ele convocou a imprensa para anunciar o seguinte: 25 usinas, 2003, 25 mil usinas não vão fazer essa safra. E mais 5 no radar para também não fazer mais. Liboni, o dia seguinte, o que se ouviu de reclamações? Eu fui taxado de maluco, o Antônio Vitor de irresponsável, que eram 25 com mais 5. Chegamos em agosto, a própria única que representa as usinas, ela depois assinou o documento, não é? A UDOP assinou o documento também, eu estou vendo aqui as entidades, a BIMAC assinou, Única, UDOP, ANSESP, Sindicato Rural, 6 IBR, Sindicato dos Metalúrgicos do Sertãozinho, Orplana, Sociedade Rural Brasileira, o Simesp de Piracicaba, Sindicato Rural de Sertãozinho, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Sertãozinho, Sincomércio, do Sindicato Comércio Varejista, Sincomerciários, a CIS, Sindicato dos Motoristas de Sertãozinho, CDL e a Prefeitura. Pois bem, nessa entrevista que eu fiz com o Antônio Vitor, há 2 semanas atrás, nós apresentamos informações coletadas e divulgadas para o Antônio Vitor levar isso num congresso da UITA, que é a União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, que tem um congresso em Cali, nas próximas horas, na Colômbia, e ele está levando números da crise do setor sucroenergético, números oficiais fornecidos pela Única, para mostrar a gravidade do setor. Nós temos o seguinte: hoje nós temos 70 usinas fechadas, 80 em recuperação judicial. Não está aqui, por exemplo, a usina São João, que o Valor Econômico fez uma matéria na última quarta-feira, dizendo que é iminente o pedido de recuperação judicial, quer dizer, de 80 sobe para 81. Em 2013, a Única informava que 100 mil empregos foram extintos no período. Hoje, a Única reconhece que são 200 mil empregos diretos extintos, fora os 600 mil que a FEA, a USP, o professor Marcos Fava Neves levantou, que com a falta com a mecanização do corte de cana, não é? Então são números realmente que impressionam. Isso porque o descaso continuou. Exatamente. Eu digo que se nós parássemos em 2013, se alguma medida tivesse acontecido, exato, esses números poderiam ser menores, poderiam ser melhores do que isso daí. Exatamente. Mas o descaso continuado fez com que uma perspectiva negativa fosse muito mais negativa. Exato. Por quê? Porque ela se consolidou ao longo de 2013, 14, 15, nós estamos indo para 2016. Isso. São 3 anos. Isso. Agora, um dado gravíssimo, e aí eu quero agora usar a sua experiência, não só de secretário, mas de líder empresarial, presidente do SEISE, que já foi, vice-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Dados da Única, endividamento do setor das usinas é de 92 bilhões de reais. Esse endividamento sobre 2013 e 2014 cresceu 21%. Esse endividamento, Liboni, eu queria que você explicasse isso para o nosso telespectador. Esse é o desemprego na indústria de bens de capital, não é?
É a crise no comércio, são essas 4.500 famílias que aqui perderam seu emprego, porque se a usina não conseguiu pagar os seus fornecedores, evidentemente que a indústria de bens de capital está esfacelada e está no pé que está, né? Quer dizer, nem sei se é pé, até está no chão que está, né? É uma areia movediça aí. Eu digo assim, esse endividamento, e esse número que você me traz, é o seguinte, isso é o que faz a irrigação da cadeia produtiva patinar. Porque o endividamento desse daí, por mais dinheiro que você coloque aí dentro, por mais recursos que venha para dentro desse setor produtivo, tem todo esse lamaçal aí. Esse pessoal tem que reduzir esse endividamento, porque é uma alavancagem muito alta para o setor. Um nível de endividamento é uma coisa normal você ter endividamento para investimento e crescimento. Isso é normal, né? Quer dizer, só que existe um limite. Você não pode endividar mais do que a sua capacidade de gerar caixa para aquilo, para fazer frente a esse endividamento. Esse endividamento aí é o que atrapalha essa recuperação no tempo. Não é só o montante dela, mas é o tempo que ela vai tomar para se ajustar antes do setor jogar dinheiro na cadeia produtiva. Então ninguém vai comprar uma caldeira nova, ou um equipamento novo, ou fazer um investimento na sua indústria, ou fazer uma expansão, antes de fazer o ajuste. Claro. Esse ajuste de endividamento, que é um ajuste, vamos chamar de ajuste fiscal do endividamento, esse é o ajuste fiscal que o Levi tentou fazer e não conseguiu. Que o Brasil precisa fazer e não consegue. Né? Por quê? Porque o endividamento do país chegou num determinado momento, pelo PT, e aqui nós temos que ser claros. Né? Quer dizer, isso aconteceu no PT. O PT fez com que o país degradasse completamente as suas esperanças na economia. Sem dúvida. Quer dizer, morreu, eles destruíram, derreteram o país. Quer dizer, o que acontece hoje é que nós vamos ter que consertar isso tudo. E a gente não vai gastar dinheiro antes de consertar, porque ele não existe. E isso acontece dentro do setor produtivo do açúcar álcool conosco. Então nós temos dois problemas. Um problema é consertar o país, o outro é consertar o setor. O Sertãozinho tem essa dupla penalidade. Agora, veja, nós precisamos ser muito, mas muito harmônicos e conscientes na hora de fazer esse trabalho de ajuste. Veja, nós temos hoje uma realidade. Vamos pegar o exemplo do Sertãozinho, que está acontecendo agora, aqui, nesse momento, hoje. Nós temos 11 milhões de desempregados no Brasil. Nós temos o salário médio das pessoas diminuindo dramaticamente. Mesmo sem contar a inflação. Você tem pelo IBGE as informações, o CAGED também nos traz isso, você tem os salários médios de contratação e os salários médios de demissão. Ou seja, quando você demite uma pessoa de R$100, quando você vai contratar uma no lugar, qual é o valor que você paga? Então é contratação e demissão. Os valores salariais de praticamente todos os segmentos profissionais que nós conhecemos estão com seus salários iniciais em queda vertiginosa. Tem setores que nós temos a redução salarial de 50%. E você vê isso em alguns exemplos categóricos. Você tem engenheiros dirigindo carro, táxi. Você já ouviu falar daquela história do engenheiro que virou suco? É isso aí, quer dizer, o cara foi lá e botou uma lojinha para vender suco, está vendendo suco, ele é engenheiro. Foi degradando tudo isso. E é evidente que o filho desse engenheiro não quer ser engenheiro nunca na vida. Não quer ser, claro. Ele acha que aquilo ali não, mas não é. Você percebe? Quer dizer, é uma inversão de valores extraordinária. Agora, enquanto isso, olha só, o servidor público do Sertãozinho está em greve por aumento de salário. Como? Né? Quer dizer, isso não é harmônico isso. Nós precisamos imaginar... Tem que ter bom senso numa hora dessas. Tem que ter bom senso numa hora dessas. Lideranças têm que entender esse momento que nós estamos vivendo. O que significa isso? Isso significa, se você fizer um tratamento especial ou um tratamento
de submissão à força, você vai acabar cometendo erros que você não pode cometer. O administrador público, nesse momento, ele tem duas visões especiais a prestar contas. Primeiro, ele tem compromissos legais, ele tem compromisso com a responsabilidade fiscal, ele tem compromisso com tribunais de conta, etc. Segundo, ele tem compromisso com a responsabilidade. Por quê? Que coisa que não teve no PT. As famosas pedaladas, é reflexo de uma irresponsabilidade de gastar o que não podia, de fazer graça com chapéu alheio. Quer dizer, isso tudo, nem todo gestor público faz, né? Então não pode fazer. Até porque, se você fizer isso, você está tirando dinheiro, é uma transferência de renda do setor produtivo para o setor público. Mas o setor público não produz, quem produz é o setor privado. Certo? Conclusão, eu estou alimentando ainda mais a crise, porque eu estou tirando o recurso do setor produtivo, da iniciativa privada, que pode, de repente, retomar e salvar o país dessa situação, estou tirando dinheiro dali para um setor que não é produtivo, que não gera PIB, ou melhor, que é teoricamente um grupo gestor. Quer dizer, é muito importante nesse momento a gente não seguir um reflexo desse. Quer dizer, é importante que nós tenhamos calma, tranquilidade, especialmente nas instituições, né? Calma, tranquilidade, para passar pelas dificuldades que nós vamos passar dificuldades posteriores ao equilíbrio político que vai acontecer agora, proximamente nessa semana. Liboni, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu quero desde já fazer um convite para você, ficando claro o que acontece, Michel Temer, novo presidente, quem são seus ministros, ou não, ou então continua presidente Dilma, para nós fazermos um novo programa e discutirmos um pouquinho mais de que maneira a gente pode fazer o que foi feito aqui em 2013. Alerta para mostrar que a situação está muito difícil, tende a piorar se alguma coisa não for feita. Sempre fui otimista porque não existe situação que você não consiga vencer, desde que você tenha coragem de enfrentá-la. Temos que enfrentar, não tem outra forma. Exatamente. Né? Então eu quero lhe agradecer e queria esse compromisso seu de nós voltarmos a falar. Assumido. E fazermos um programa especificamente, talvez trazer aí o Antônio Vitor, outras lideranças aí, para ver de que maneira Sertãozinho pode tomar uma dianteira, ou aproveitar esse vácuo, esse momento importante aqui, para alavancar uma retomada de investimentos e crescimento no setor. Meu compromisso assumido. Eu queria até antecipar para você, Ronaldo, e já até antecipar também para os seus telespectadores, que nós estamos preparando para o mês de junho um fórum de debates para tratar da retomada do Sertãozinho. Não da expectativa de retomada, mas quais são os caminhos possíveis. Porque nós não acreditamos que o setor de açúcar e álcool volte a ser nunca o que foi. Até porque voltarão o dia que a retomada permitir ao setor, que o setor se reaja, eles vão reagir já com outro nível de produtividade, outro nível de gestão. Quer dizer, nós não vamos ter mais uma farra, tá certo? Dentro do setor, como se fosse um setor de exuberância. Então nós precisamos discutir muito o que nós vamos fazer com o Sertãozinho e região. Perfeito. Na verdade, o convite que eu tenho hoje é para que a gente, em junho, junto com o Instituto Paula Souza, quem eu já tive o compromisso firmado, junto com o pessoal da academia, nós vamos regionalizar uma discussão sobre a retomada regional da economia. Conte conosco aí. Sem dúvida, você sempre estará conosco. Obrigado, Liboni. Obrigado a você, telespectador amigo. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.